Em 2022, o Brasil, através do IBGE, fez o seu censo e muitas informações foram obtidas a partir das amostras coletadas. Dentre as inúmeras informações, algumas delas chamam a atenção de quem gosta de analisar dados socioeconômicos. A característica de idade e gênero são primordiais para o entendimento de como o Brasil vem se moldando. A coleta desses dados é de extrema importância para o desenho de políticas públicas como saúde, educação, previdência social e mercado de trabalho. O que iremos tratar neste vídeo são uma série de indicadores demográficos que auxiliam a entender esses números e como essa informação impacta você diretamente no seu cotidiano. Antes de prosseguirmos, peço sua ajuda com o like. Assista o vídeo. Se você chegar até o final, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Sua ajuda é muito bem-vinda. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Com os dados divulgados pelo IBGE, vemos que o Brasil se tornou um pouco mais velho e também mais feminino. A idade média dos brasileiros saltou de 29 anos em 2010, data do último censo, para 35 anos no ano passado. Isso significa, pelo menos, metade dos brasileiros tem 35 anos ou mais e a outra metade menos que essa idade. Um dado curioso até então. Para exemplificar melhor o envelhecimento da população, em 2010, para cada 100 jovens de até 14 anos, haviam cerca de 31 idosos. Porém, agora em 2022, essa diferença saltou. Para cada 100 jovens, temos agora 55 idosos. Isso vem acontecendo devido à quantidade de jovens ser cada dia mais escassa. Se antes, na década de 80, a proporção de jovens era de 38,2%, hoje, no último censo, essa mesma faixa etária corresponde a cerca de 19,8%, quase metade em 40 anos. As regiões mais jovens do Brasil ainda são o Norte e o Nordeste, com 25,2% e 21,1% da população com menos de 14 anos, respectivamente. Por outro lado, temos o aumento vertiginoso do número de idosos. Em 12 anos, o número de idosos cresceu 57,4%, passando de pouco mais de 14 milhões de brasileiros para 22 milhões. Em números relativos, hoje, os brasileiros com mais de 65 anos representam cerca de 10,9% de toda a população. As regiões brasileiras que mais possuem idosos são as regiões Sudeste e Sul, com 12,2% e 12,1% respectivamente. Em 1980, a população brasileira com mais de 65 anos era de apenas 4% e em menos de 40 anos ela passou para 10,9%. Essa amostra dada pelo IBGE mostra uma situação alarmante, visto que é o maior salto de envelhecimento desde a década de 1940, período esse que, com muitas tecnologias, principalmente no ramo farmacêutico e de saúde, possibilitaram um aumento da expectativa de vida das pessoas. Outro ponto importante a destacar é a grande variação dentro do próprio país em relação às medianas de idade de cada estado. O estado que possui a mediana mais elevada é o Rio Grande do Sul. O estado mais ao sul do Brasil possui uma mediana de idade de sua população, de acordo com o censo de 2022, de 38 anos. Na outra ponta do Brasil, Roraima é o estado que possui a mediana mais jovem entre os estados brasileiros, com 26 anos. Outro ponto importante relatado é quais municípios tiveram maior crescimento da faixa etária. Municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, tinham em média os maiores índices de envelhecimento, compondo uma proporção de 76,2 idosos para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos de idade. Os municípios mais populosos, com mais de 500 mil habitantes, também apresentam o segundo maior valor do índice, com 63,9 idosos para cada 100 indivíduos da faixa etária de 0 a 14 anos. Há uma redução gradual no índice de envelhecimento entre os municípios que ficam entre esses números de habitantes, acima de 5 mil e abaixo de 500 mil. Uma possível explicação para esse fenômeno é o deslocamento de pessoas em idade economicamente ativa para as maiores cidades em busca de emprego, educação e serviços. Esse deslocamento de pessoas adultas com seus filhos é predominantemente de pessoas em idade reprodutiva, o que também resultará em um menor número de crianças e nascimentos nas cidades menores. Outro ponto que não iremos aprofundar neste vídeo, mas é interessante saber, é que o Brasil se tornou mais feminino de acordo com o último censo. Em 2022, existem cerca de 6 milhões a mais de mulheres no nosso país do que homens. A proporção entre os sexos é de 51,5% de mulheres para 48,5%
28% de homens. O estado brasileiro que possui mais mulheres que homens proporcionalmente é o Rio de Janeiro, com 100 mulheres para 89 homens. Hoje, não é incomum vermos em vários lares brasileiros idosos cuidando de idosos. Estamos vivenciando uma geração de pessoas com 65 anos ou mais, tendo que lidar com pais de 85 a 90 anos, já sem muitas condições de locomoção e saúde, sendo responsáveis por cuidar e zelar da saúde e dos cuidados básicos dos idosos, visto que hoje no Brasil não há nenhuma política pública estatal que priorize o bem-estar das pessoas mais velhas. Pouco é feito em relação à saúde dessa faixa da população. Assuntos básicos de acompanhamento, como fisioterapia, tratamento psicológico, condicionamento físico e corporal, são assuntos que quase nenhum ente governamental trata. Não é incomum vermos filhos e filhas conquistando a aposentadoria e tendo que lidar com pais bem velhinhos na fase final da vida. Porém, com um agravante: nessa idade de 65 anos, nem todos possuem boas condições físicas para cuidar de saúde e bem-estar de uma outra pessoa, já que nessa idade os problemas também começam a aparecer. Contudo, as estruturas familiares dessa geração são muito distintas das que temos atualmente, visto que os pais de mais de 80 anos possuíam 5, 6 ou até mais filhos, portanto um número muito maior de filhos para cuidar dos pais idosos, seja cuidar bem ou mal, mas ainda assim haviam mais filhos para dividir as responsabilidades. A preocupação parte dos idosos de agora para o futuro, visto que os pais de 65 anos ou menos, no geral, têm menos de 3 filhos. O Brasil não é o primeiro país a passar pelo envelhecimento da população, nem será o último. Fizemos um vídeo citando o problema do Brasil estar envelhecendo sem ter primeiro se tornado um país rico, como os demais países passaram por essa situação. O vídeo está aparecendo no card agora. Pensando nisso, vamos a alguns questionamentos para pensarmos sobre o problema do envelhecimento brasileiro. Uma das primeiras perguntas que temos que pensar quando falamos no envelhecimento da população é: quais são as medidas públicas que estão sendo tomadas para que a população envelheça com qualidade? Isso mesmo, inúmeros países, e podemos citar 2 deles, o Japão e a Coreia do Sul, investem pesado no bem-estar do idoso através de incentivos para a sua população, como exercícios físicos, boa alimentação e constante cuidado da saúde. É comum o japonês viver e viver bem até 100 anos de idade, já que durante os últimos 70 anos o Estado japonês investiu em políticas públicas massivas que auxiliassem sua população. Segundo Kenji Shibuya, professor do Departamento de Política Global de Saúde da Universidade de Tóquio, as razões da longevidade japonesa têm tanto a ver com acesso a medidas de saúde pública quanto a uma dieta equilibrada, educação, cultura e também atitudes de higiene no dia a dia. Claro que não só de boas práticas públicas podemos citar o sucesso japonês, já que muitas das doenças não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e demais doenças, sempre estiveram em baixos níveis no Japão. Em grande parte é uma herança cultural de cuidados com a alimentação e prática de atividades físicas, mas podemos citar que check-ups regulares são normais e oferecidos em larga escala em escolas e no trabalho, a todos, pelo governo. Além disso, o Estado japonês também oferece muitas atividades voltadas para as pessoas de idades mais avançadas, demonstrando que os mesmos não foram esquecidos pelo poder público, muito diferente do que vemos aqui no nosso país, não é mesmo? Outro ponto importante a ressaltar é como ficará a força de trabalho em nosso país com o envelhecimento da população. Alguns poderiam responder que a força de trabalho será, e de fato está sendo, substituída pelas tecnologias que são amplamente criadas e desenvolvidas, e até certo ponto podemos ver com toda a certeza a substituição de pessoas por tecnologias. Setores como a indústria, agricultura e educacional são facilmente substituídos ou por maquinários modernos ou inteligências artificiais que facilitam e transformam o acesso a esses segmentos. Porém, o setor de serviços e principalmente tarefas que necessitam do contato humano ainda não conseguem ser substituídos com tanta facilidade. Atividades como pinturas, jardinagem, serviços de limpeza, serviços de saúde, atendimento no comércio ainda estão longe de serem trocados por aplicativos ou robôs. Tenho certeza que todos já foram em algum restaurante no sábado à noite e encontraram filas enormes e poucos funcionários para atender os clientes afoitos, ou ficaram por vários minutos em filas nos caixas de supermercados por não terem funcionários suficientes. O mesmo vale para reformas em sua casa. Tenho certeza que ao tentar contratar um pedreiro ou um pintor, você já foi surpreendido pelo valor e pela demora do início da obra, já que temos pouquíssimos profissionais
profissionais nessa área. Alguns poderiam responder essa pergunta falando que o problema está na remuneração. Bom, um pintor ou pedreiro não ganha pouco, mas podemos substituir esse exemplo então por médicos em hospitais. Seja na rede pública ou na rede privada, o número de profissionais nessas áreas é claramente abaixo do que o mercado precisa. Um médico não ganha tão mal no Brasil, não é mesmo? O que vemos, portanto, é uma gradual falta de profissionais. Pouco a pouco, temos mais pessoas terminando a sua vida profissional após 35, 40 ou até mais anos dedicados ao trabalho e pouquíssimos profissionais entrando para substituí-los. Bom, além dos dois primeiros problemas citados, temos o terceiro, que talvez seja o mais alarmante. Por que as novas gerações não veem sentidos em suas atividades profissionais? Estamos vivenciando a quebra de vários paradigmas em relação ao mercado de trabalho. Jornadas de 4 dias de trabalho semanais, home office, teletrabalho, jornadas flexíveis, além de inúmeros benefícios, como empresas com salão de jogos, bares, videogames e até cinemas disponíveis para os seus funcionários. E ainda assim, há um completo desinteresse das pessoas em continuar trabalhando. O que motiva as novas gerações? O que poderia fazer as pessoas se interessarem nos trabalhos hoje em dia? De fato, essas são algumas das perguntas que todas as empresas buscam responder, visto que a dificuldade em contratar é geral. Em algum momento, as empresas não conseguiram conectar a expertise, conhecimento e experiência dos profissionais de 40 anos ou mais com o jovem de 20 anos, e isso se mostrará como mais uma dificuldade a ser vivenciada nos próximos anos, visto que teremos cada dia mais profissionais sem experiência e principalmente capacidade emocional para enfrentar críticas e problemas que toda atividade laboral requer que passamos. Antes que possamos apontar a culpa para uma ou outra geração, lembre-se que a humanidade passa por um processo contínuo, portanto são um conjunto de fatores e desafios que fazem parte do processo de evolução. Muitas dessas dificuldades teremos que passar juntos nos próximos anos ou décadas, e só o futuro dirá se conseguiremos vencê-los ou não. Bom, chegamos ao fim, espero que tenha gostado. Interaja nos comentários se quiser, mas lembre-se de que é normal haverem diferenças e os problemas são complexos, portanto difíceis de encontrarmos soluções. Se gostou do vídeo, deixe o seu like ou dislike, se inscreva no canal e se você conhecer alguém que queira discutir sobre o assunto, compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado por ficar até aqui, um forte abraço, valeu e falou!